sou Jaque, mãe da Aurora, de 2 anos. Faz 5 anos que eu trago UX para a arquitetura, dando um contexto bem rápido, a arquitetura não usa UX, essas metodologias. Sou uma mulher de pele morena, cabelos longos, estou vestindo uma calça cinza, blusa branca, blazer e tênis. E eu fundei a Place em 2020, trazendo muito esses métodos de UX. E em 2025, esse ano, a gente pivotou para o B2B, fazendo projetos de arquitetura para o ambiente, para melhorar a experiência do colaborador que está ali no ambiente remoto, tanto no ambiente remoto quanto no ambiente físico, mais voltado para o ambiente de trabalho. Sou da liderança da comunidade Manguezal, em Recife, que é uma comunidade que fomenta o ecossistema de inovação, trazendo mais eventos e mais mulheres em tecnologia também. E hoje eu atuo como empreendedora na Place, criadora de conteúdo. Então, depois vocês podem me seguir lá para ver essa minha vida empreendedora, empreendedorismo feminino, lidando como mãe solo e falando dos projetos da Place, que a gente foca muito na experiência do usuário. Que é isso que eu quero trazer para vocês, como a experiência ela pode ser colocada no ambiente físico. E aí, o primeiro ponto é pensar em UX, a gente foca muito no mundo digital, né? Só que a nossa experiência, ela começa no ambiente físico. Tudo que a gente está aqui, esse ambiente foi projetado para vocês terem uma experiência de prestar atenção na minha palestra, não ficar com tanto sono, mas também não ficar num ambiente muito claro, que fica aquela coisa impessoal, tipo no hospital. E é isso que eu quero mostrar para vocês, de que o ambiente ele influencia o modo como nos comportamos. E eu queria que vocês olhassem para esse primeiro home office, que foi de um cliente da Place, como é que vocês se sentem trabalhando nele. Porque, assim, só pela imagem, eu já fico pensando nessa poluição visual, nesse caos. Então, você fica cansado mentalmente, você fica agitado ao mesmo tempo, uma iluminação fraca. Então, a gente não percebe que não está produtivo, porque o ser humano tem isso de se acostumar com a própria bagunça. Então, quando a gente fica nesse dia a dia, fica esse loop, você não percebe e começa a se sentir improdutivo, e aí é só ladeira abaixo, né? E quando a gente olha para o outro ambiente, então, com alguns elementos de arquitetura, depois de entender a jornada dele, a gente consegue ter uma produtividade melhor, uma ergonomia com os acessórios, tela principal na frente, uma iluminação abaixo do móvel, porque a iluminação que ela vem de cima, ela causa uma sombra ali na nossa mesa. Então, todos esses elementos foram pensados para organizar o ambiente para ele poder ser mais produtivo. E aí, por quê? Porque o ambiente, esse primeiro aqui, que vocês estão vendo, esse caos, ele influencia a nossa percepção. Alguém está se identificando, né, com a bagunça do home office. Ele influencia a nossa percepção, o nosso conforto, inclusive a tomada de decisão. Então, assim, para os designers, imagina você finalizaria uma compra nessa interface desse jeito, porque tem hora que a gente cansa e a gente não percebe, porque é difícil a gente dar o braço a torcer de que, não, está tudo bom, é o que eu mais recebo, né? Ah, minha bagunça é a minha bagunça, Jaque. E quando a gente coloca os elementos certos, que eu só risquei bem rapidinho para vocês, de o local da mesa de trabalho ser do lado da janela. Por quê? Porque quando a gente está com a tela abatendo a luz, é incômodo, se não é a luz no nosso olho. Então, como a gente faz aquele ambiente, o layout, tem a parte técnica, mas tem também a jornada da pessoa. Então, tem pessoas que podem ficar super hiperprodutivos nesse ambiente, como não, que é o que vocês vão ver que entra muito a jornada do usuário. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro ele sofre um estímulo ambiental a partir dos sentidos. Então, tudo que a gente vê, escuta, sente o cheiro, ligado às nossas memórias, que aí que entra aqui são particulares, gera um comportamento. Então, de modo geral, a luz laranja, a cor laranja, ela deixa a gente mais ativo. Ninguém consegue ficar relaxado olhando uma cor laranja. Mas ela me deixa ativa, mas pode lembrar alguém de um ambiente traumático. Então, se eu não sei quem é o meu usuário, eu posso colocar, mas bota a cor laranja na cozinha que vai ser legal, porque ele pode nem me dizer isso. Então, isso gera um comportamento de forma inconsciente, que aí veio um estudo que é a neuroarquitetura, que é a minha especialização, que eu não comentei antes, mas é quando a gente junta a neurociência com a arquitetura, como o nosso corpo sofre influência do ambiente, e a arquitetura trazendo essas técnicas para deixar a gente com melhores experiências, influenciar de forma positiva e não negativa. Então,
O ser humano, ele passa mais de 87% do tempo em ambientes fechados. E por isso foi tipo, vamos fazer um estudo para entender como a gente pode causar uma experiência positiva na pessoa e não negativa. E aí, para dar um exemplo bem prático para vocês, aqui o auditório ele foi feito, né, a iluminação foi colocada, como eu disse, para deixar vocês relaxados, mas também para estar um foco aqui em quem está apresentando, mas também para não fazer uma fadiga visual para vocês na hora que vocês olham o telão. Porque se a gente apagasse tudo, essa tela ia causar um contraste visual muito forte da tela com o ambiente e é o que causa fadiga visual. Inclusive, muita gente trabalha em home office à noite e fica, não, mas está tudo tranquilo, não causa. Por quê? A gente tem essa mania de remediar ao invés de prevenir. E aí, o que é que a gente faz? É exatamente isso. Ó. A iluminação a gente coloca em cima do monitor para neutralizar a luz que vem diretamente, que é exatamente como isso influencia a percepção de vocês, o conforto em assistir uma palestra, como também, se a gente apagar tudo, vocês começam a ficar mais sonolentos. E aí é o ponto, né? UX não é apenas digital, é projetar experiências humanas. E essas experiências humanas começam no ambiente físico. E em arquitetura, a gente não tem esse padrão de ensino, a gente não aprende a fazer pesquisas, a gente recebe um briefing do professor, simplesmente aprende a projetar. E a arquitetura precisa, pode e deve ter essa metodologia centrada no usuário. E aí, Jaque, como foi que você uniu UX e arquitetura? Um contexto bem rápido é que a gente, em arquitetura, tem um desafio, né? Espaços diferentes, usuários diferentes, necessidades diferentes. Quando a gente tem um estúdio, por exemplo, 20 metros quadrados, sem paredes, onde você trabalha, dorme, cozinha, tudo no mesmo espaço. E aqui a gente colocou uma porta para separar o quarto da cozinha. Por quê? O nosso cérebro ele precisa também dessa separação visual. Tanto que no início da pandemia, poucas pessoas conseguiam ser produtivas, porque o nosso cérebro também está acostumado que a casa, a sala, não é para trabalhar. Então, você precisa, de fato, de um ambiente estruturado para isso. Quando a gente tem um coworking, é o maior desafio, que é bem parecido com os do designers, que é um único espaço, 200, 300, 1000 colaboradores com necessidades diferentes. Precisa muito analisar a jornada deles, como é ali no ambiente, as necessidades. E o que a gente mais vê é uma arquitetura que se replica, com piscinas de bolinhas, com projetos capas de revista, mas que no dia a dia o que é que a gente descobre? Falta de sala de reunião. As pessoas fazendo reunião em puffs porque não tem sala. E quando a gente tem um home office, também não é só mesa e cadeira. Ah, qualquer mesa e cadeira eu trabalho. Uma pessoa do financeiro não pode ter muito estímulo visual ali. Já uma pessoa de design, ela precisa de alguns elementos que dão essa criatividade. E eu trouxe um mão na massa, trazendo um projeto de home office, que é a especialidade da Place, para vocês entenderem um pouco mais como é que eu coloquei isso. Então, o primeiro ponto foi a pesquisa. Quando eu fiz UX Research, então, quando eu descobri, eu fiz, meu Deus, por que a gente não aprende isso na faculdade? Como é que eu vou fazer um projeto para alguém sem saber mesmo como puxar dele as maiores necessidades que ele tem? Então, empatia. Arquiteto, sim, tem muito aquele de seguir tendência, vamos colocar o que está na moda. A gente escuta muito assim de clientes que a arquitetura não é acessível, porque tudo é muito caro. Então, deixar o cliente se sentir inconfortável para falar comigo. Questionário, por quê? Você está ali falando com uma pessoa que você nunca conheceu, falando sobre as suas necessidades, sua vida íntima, para dizer tudo que você precisa. Então, o questionário faz você escrever mais. Eu trouxe um exemplo de como é que eu pergunto. Então, eu deixo ele falar muito sobre o dia dele. Me conta uma rotina do teu dia normal, do teu final de semana. O que é que tu gosta? Porque é assim que eu vou criar essa conexão. O ponto principal da pesquisa aqui é também criar a conexão com ele. E 3 dias. Por quê? Quando o cliente chega, assim, ele já faz, tá bom, já respondi, Jaque, vamos começar o projeto. Eu, calma. Então, quando ele está ali com aquelas perguntas, vivendo mesmo o ambiente, ele faz, poxa, Jaque perguntou, o que é que eu faço quando eu chego? Então, ele não diz, eu chego e simplesmente vou assistir TV. Não, eu chego, eu tiro o casaco, eu coloco na cadeira, então eu já sei que ele não tem um gancho para segurar o casaco, minha bolsa fica jogada. Então, é assim que eu consigo entender como é a jornada dele e o que ele precisa. Porque, assim, o usuário ele não sabe o que ele precisa. Principalmente porque ele está num ambiente e que, às vezes, ele vai para outro ambiente novo. E aí, depois que eu crio essa conexão com ele, sei o que ele gosta, tudo mais, aí a gente vai para a apresentação. No padrão, a gente usa uma arquitetura, uma imagem estática, que é aquela imagem linda que canta o cliente, eu me sinto aí, tudo mais, mas não interage. E aí eu percebi que
eu tinha muitas alterações depois. E usando o UX, o que é que a gente faz? A gente faz um protótipo para deixar o cliente livre para alterar, porque às vezes ele tem vergonha. Se eu mostro uma imagem estática, ele vai pensar, ai, nossa, vai dar um trabalho. E ele até se imagina querendo mudar, mas ele não sabe como vai ficar. Então, aqui é o projeto Home Office de Matheus. Ele disse que ele trabalha e estuda no mesmo lugar. Então, eu fiz, Matheus, vamos colocar uma parte de trabalho, tu termina, vira aqui para estudar. Coloca prateleira, móveis. Essa partezinha branca é uma mesa retrátil para você trabalhar em pé. Então, a gente foi alterando, mostrando algumas opções para ele, porque isso é um espaço novo. Matheus estava se mudando, o sonho dele queria um escritório diferente, mas ele também não sabia a jornada dele. E aí é onde a gente entra o teste. Teste em arquitetura, meu Deus, nunca imaginei que existia isso. Essa não é a imagem de Matheus, que Matheus não mandou a foto, mas o que é o teste? É você simular o ambiente no chão, você colocar as medidas, saber se a circulação está ideal. E esse foi o primeiro projeto que a gente fez usando o UX na Place, que ele queria também uma mesa. E o espaço de circulação é 60 centímetros no mínimo que a gente aprende. Então, arquiteto segue regra. E aí, eu fiz, calma, faz uma coisa, testa no chão, simula, vai lá, finge que está lavando a louça e tudo mais, cozinhando, e vê se está ok. Essa circulação dele ficou a 50 centímetros, porque ele abdicou mesmo da circulação, porque ele atendeu um desejo maior. Então, se ele não tivesse feito isso, ele não ia ter uma experiência boa, porque ele não ia ter o que ele queria. E aí, do lado esquerdo, né? Que vocês estão vendo, não sei se vocês conhecem, mas tem um filme Fome de Poder, que são os sócios da McDonald's, eles simulam no chão o layout da cozinha e começam a testar. Então, testam uma vez, eles começam a se bater e tudo mais, aí apaga, vamos, testa de novo. Então, é isso, simular o ambiente no chão, colocar, ver se está ok. E quando às vezes não dá para simular, ou então quando ele simula também, eu digo, leva a imagem, se imagina ali no local, como é que vai ser a tua jornada, e aí a gente vem com o feedback dele, que é tipo a alteração daquele primeiro MVP, o teste de funcionalidade validado, para aí sim a gente fazer um projeto inicial para ele. E aí eu tinha colocado lá a mesa em L, como é que ficou a primeira apresentação do Matheus? Ficou uma mesa maior, porque ele fez, Jaque, vi que tem um espaço, tenho muita coisa para guardar, causa muita bagunça, então eu prefiro ter mais armários. Então, a gente já tirou a mesa em L, colocou uma mesa maior. Ele disse, queria um plano de fundo para trabalhar também, nas videochamadas. E eu vi que aquela mesinha que você colocou alta, que eu gostei muito, ela cabe exatamente. Então, ele foi lá, testou. 30 centímetros para mim está ok. Então, trazer o usuário para dentro do projeto, assim, mudou a experiência dele, porque ele começa a opinar também. E, no fim, quem vai usar o espaço é ele, não é o arquiteto. E a gente faz a apresentação. E aí, novamente, teste, porque se ele não tinha visto, né? Então, ele vai, testa, leva no local, se imagina um pouquinho, e é aí que a gente tem a alteração. Então, tudo isso que ele me passou, esse feedback e o teste, foi só para eu criar a jornada. Então, precisei ter uma pesquisa aprofundada, criar conexão com ele, para ele me falar o que ele gostava. Então, ele tinha me dito, gosto de ler e tudo mais. Eu, e aí, tu gosta de ler o quê? Porque quando a gente começa a conhecer o outro, que a gente fala mais sobre as nossas necessidades, se torna mais leve. Então, se você não conhece, você meio que trava, fala ali, e no fim, a sua experiência não foi boa, porque o arquiteto termina colocando muita coisa técnica, que é, de modo geral, o que está a tendência, e o que mais a gente escuta em arquitetura é, o arquiteto colocou aqui, eu nem sabia que ia ficar desse jeito, ou eu não sabia que ia ficar desse jeito, é um clássico. E aí é porque não traz o usuário para dentro do projeto. Então, você faz teste, pegue uma treina, começou o projeto, treina na mão, compre logo uma, porque precisa. Então, isso tudo para criar, de fato, um projeto que cria uma melhor experiência para ele, que é aqui. Então, lembram que a gente fez só um protótipo muito, muito básico para ele se sentir no espaço, que tem um ponto. O usuário ele não sabe o que ele precisa, porque ele nunca viveu nesse espaço, ele está ali com outra jornada, então ele não sabe o que ele precisa naquele novo espaço. E só entendendo muito ele que eu vou entender o que colocar. Então, aqui, por exemplo, a gente lembra que tinha os armários, né? Que ele tinha deixado ali, porque ele quero muito armário. Quando ele foi lá e ele fez, já que aquela ideia da lousa, eu adoro a lousa porque ela evita papel. Então você está sempre ali escrevendo, evita bagunça. Então a ideia da lousa eu gostei muito, eu queria.
Só que eu também prefiro virar a cadeira e escrever. E vi que a quantidade de armários que você colocou estava ok. Então, acho melhor tirar o armário. Fiz, pronto, então a gente deixa só um espacinho pequeno, não precisa ser para estudar, ele disse. Então tá, a gente deixa um espacinho pequeno, mas que fica mais fácil para você usar. Então, todos esses elementos que a gente vai colocando no projeto, no ambiente, é de fato pensado para melhorar a rotina dele. E aí, uma prateleira para tirar essa bagunça que fica na mesa. E aqui, a mesa, ela tem 80 centímetros de profundidade. Então, ela resolve o problema dele trabalhar e estudar, porque 20 centímetros fica para o monitor. Ele fecha o notebook, coloca para a lateral e começa a estudar, pega as coisas dele. A iluminação que a gente coloca, ela bem indireta, é muito para você relaxar. Então, passou o dia trabalhando, dá uma pausa, 15 minutinhos ali, olhando a vista, deixando ali, pode fazer uma videochamada e tudo mais. E o armário que a gente tirou, terminou que a gente colocou no banco que virou um banco baú. Então, tudo isso foi nesse processo de pesquisa, entendendo o Matheus, conversando com ele, e ele também trazendo ideias, porque quem usa o espaço é ele, a rotina é ele, e eu só consigo captar essas informações quando a gente está ali conversando. E não naquele perguntas e respostas, e ainda tem isso, né? Saber perguntar para não enviesar. E a mesa de elevação de altura, que eu adoro, mas aí uma forma mais simples de fazer, bem mais barata, é você colocar dessa forma retrátil. E aí foram esses problemas e soluções que eu trouxe assim para exemplificar para vocês como o ambiente ele influencia a nossa percepção, nosso conforto, e que a gente precisa muito, o arquiteto, que não existe esse padrão de estudo na faculdade, como eu disse a vocês, influencia muito para fazer um projeto que cria uma melhor experiência para ele no espaço. Não ter aquilo de que a arquitetura é luxo, a arquiteto não é acessível, e é bem isso que eu quero trazer para vocês agora, no final, de aprendizados e reflexões. Mas, de resumo, que tem essa parte, de resumo, o que é que a gente faz? Empatia, principalmente, deixa a pessoa falar, sem julgar, para ela não ficar ali travada. Tem gente que tem vergonha mesmo de falar com o arquiteto, porque acha que arquiteto é tipo chique, né? Uma coisa assim. Gente, a arquitetura é acessível. Conexão com ele, para ele conversando cada vez mais. A cocriação, ele se sentir no espaço, criar junto com a gente, não é tipo, contratar um arquiteto, o arquiteto que faça. Não, quem vai morar é você, venha para dentro do projeto. Vá na obra, participe. O teste, isso tudo para criar uma jornada muito assertiva, que junto com as técnicas de arquitetura, a gente cria uma melhor experiência para o usuário, mas não simplesmente cheguei e perguntei o que é que você precisa, beleza, coloco minhas técnicas, acabou. Se no dia a dia ele vai sentir essa diferença. E aí são os aprendizados e reflexões que eu trouxe para vocês, que é o que eu sempre penso. A experiência do usuário não está só na tela. Quando eu comecei a estudar UX, eu olhei assim e fiz, meu Deus do céu, isso precisa entrar em arquitetura, porque a gente é influenciado a todo momento pelo ambiente que a gente está. Pensar em UX não é apenas digital, o ambiente ele influencia a nossa percepção, como eu dei esse exemplo assim, da iluminação. A iluminação é que conta muito, então, a iluminação de um cinema que é ali para relaxar, a acústica, como é colocado aqui também, os painéis, para vocês não receberem um som muito forte. E o arquiteto precisa trazer esse olhar e metodologia voltada para o usuário, porque depois que eu comecei a estudar UX, foi algo que eu vi. A arquitetura não é luxo, a arquitetura é acessível, a arquitetura não é tendência, mas a arquitetura é muito mais que isso, é resolução de problema, que é muito isso que a gente aprende, né? Se apegue no problema, pense no problema e não na solução. Então, a arquitetura é resolução de problema, atender às necessidades de quem vai usar aquele espaço, porque não é Jaque que vai usar. E para os arquitetos pensarem mais nisso, para ver se a gente consegue realmente trazer mais arquitetura para as pessoas, vidas melhores mesmo, trabalhando, usando o ambiente de casa. E uma reflexão para vocês, designers, né, também, que é a experiência do usuário, ela não está só na tela. Então, antes do seu usuário ser impactado por qualquer tela, ele está sendo impactado pelo meio que ele está. Então, seja um quarto bagunçado, seja uma sala com iluminação ruim, seja o horário que ele está ali vendo aquela tela. Tanto que a Netflix, né, ela colocou a tela Kids
era branca, porque as crianças assistiam mais de dia. Já a tela escura à noite, porque imagina você ligar à noite ali no seu quarto escuro e vir aquela tela branca. Nossa, já é super incômodo. Tem função também de cinema na TV, eu uso bastante enquanto é à noite, para deixar um pouco mais escuro ali aquela iluminação, para não causar esse desconforto. Então é isso, antes do seu usuário ser impactado por qualquer tela, ele já está sendo impactado pelo ambiente. E onde é que estão eles, né? O que você está fazendo? Onde é que eles podem estar? Estão em casa, estão no cinema, eles estão na rua? E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Jaque, maravilhosa. Bom, gente, perguntas. Quero pessoas aqui, viu? Pode deixar. Mas para começar, para esquentar, né, Jaque, vamos aí. Eu queria saber, que eu vi aqui que você trouxe, né, como case o do home office, né? E aí eu queria entender se você utilizou em outros casos também esse racional, né, de testar, de usar ali todo o processo de UX. Sim, teve um caso bem recente agora, porque os apartamentos são bem pequenos, né, hoje em dia. Então, tentar colocar tudo que a pessoa precisa ali no ambiente. E um quarto, que inclusive foi a única, de um prédio, foi a única projeto que foi feito assim. Tinha uma parede, que é onde estava a antena de TV, para você colocar a TV. Só que do lado da antena, tinha a porta de abertura do banheiro. Então, você tinha que ter uma TV pequena, que não ficava de frente para a cama, porque não dava, ela tinha que ficar assim, na diagonal. E aí eu fiz para o cliente, bem, vamos lá, a gente pode fechar aqui essa parede, mas na lateral, que é o banheiro, a gente pode até abrir uma porta, só que só tem 52 centímetros, não tinha 54, de parede. E aí, padrão é 60 para você ter uma circulação. Fiz, vamos testar. Coloca uma cadeira aqui, coloca uma cadeira ali, passa, agora não é só passa se imaginando também, tranquila, passa uma vez, passa a sentar assim, vou passar por esse espaço aqui pequeno. E ela fez, já que está ótimo, 50 centímetros, eu prefiro minha TV. Então é isso, é você fazer essa troca de suas escolhas. E é que eu digo, é personalizado. Então, se eu seguisse um padrão de tipo, 60 centímetros, acontece muito. Não dá, é 60 centímetros, você precisa de 60 centímetros, então você não vai ter a sua TV. E aí, nossa, é uma frustração para a pessoa, né? Então, ela conseguiu ter uma TV e usar ali a circulação do banheiro tranquilo. Tem um ponto que a gente não está sempre usando essa circulação, né, do banheiro. Se fosse na sala, para a cozinha, maior fluxo, mas tem um ponto de você pensar que é uma vez perdida. Boa, Jaque. Bom, já tem umas pessoinhas aqui, podem se autodescrever e, por favor, né, tentar ir direto à pergunta. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Gabriela, ruiva tingida, estou de blazer e calça jeans. Bom, eu me senti muito representada nos seus slides, porque eu desenhei a planta da minha casa usando meus conhecimentos de UX. Então, eu assisti esse filme do McDonald's, isso me inspirou a desenhar, planejar alturas, baseada na minha rotina. Só que minha dúvida é mais como é que foi o caminho contrário da sua história, como é que você, na arquitetura, conheceu a parte de UX e falou, putz, isso aqui é muito legal para encaixar no meu dia a dia. Como é que você conheceu? Como que você conheceu o UX e falou, pô, isso aqui dá para encaixar, dá para ser uma arquiteta diferenciada, para ser um usuário? Sim. Como eu disse, né, no padrão de arquitetura, a gente não tem essa parte de entender o cliente. Então, o primeiro curso que eu fiz foi UX Research, e foi quando eu pensei, caramba, como é que eu vou, de fato, realmente? Será que o meu cliente está me dando todas as informações? O outro ponto foi que minha especialização foi em ambientes corporativos. E ambientes corporativos é isso, fazer para 200 colaboradores, 300, um espaço só com necessidades diferentes. E eu, como é que eu vou fazer? Pegar o que eu vejo na internet ou que as pessoas estão ali falando em blogs e tudo mais. Foi quando eu fiz, eu preciso criar as personas para saber área de design, área de financeiro, para entender o espaço. Foi aí que eu fiz. UX precisa entrar em arquitetura. E realmente, assim, muda a vida e é um caminho bem contrário. Ah, legal, maravilhosa. Eu sou Tereza, eu sou uma mulher branca, estou de vestido amarelo e casaco verde. E, primeiramente, já que muito foda a palestra, muito legal mesmo. Já imaginava. Obrigada.
Mas achei muito foda. Assim, eu já trabalhei com Jaque, então eu já vi o trabalho que ela faz no ambiente físico de uma empresa, já vi o trabalho que ela faz no ambiente do home office, né? Para quem não viu aquela foto ali da bagunça, era meu quarto. Revelações. Não é brincadeira. Mas eu queria saber como é que tu acha que o teu trabalho também pode se aplicar dentro do ambiente digital, né? Você trouxe muito do que o UX traz para a arquitetura, né? Mas o que é que a arquitetura traz para o UX? O que é que você também traz através da Place, né? Para um ambiente digital? Para criar a Place, foi bem na fase que eu estava estudando UX. Então, quando eu pensava na parte de criar um projeto, eu também pensava na parte do processo do cliente. Toda vez que ele estava ali falando comigo, perguntando, na parte que eu estava apresentando, sempre pensando nesse processo também. Coloquei tudo UX ali. Eu sempre digo, UX ele vai para vendas, como é que eu estou ali vendendo, para deixar ele falar também. Como também na criação da plataforma da Place e na criação da Place. Então, antes de criar a Place, eu fiz toda essa parte de pesquisa. Joguei questionário para as pessoas para saber o que elas sentiam de necessidade. Então, aí já não era necessidade no espaço, era necessidade na vida delas, como a arquitetura poderia entrar, né? Então, antes de criar a Place, eu usei UX para tudo ali. E na criação da plataforma, UX me ajudou muito para trazer uma plataforma mais intuitiva, didática também, com experiência do usuário. Então, a gente tem uma plataforma hoje na Place que a pessoa tem acesso aos serviços, que é só a parte do B2B. Então, o UX me ajudou muito nessa parte digital também. Obrigada. Oi, Jaque, eu sou o Lamone, né? Eu sou um homem pardo, uso óculos e barba. Estou usando uma camisa de manga comprida azul, branco e verde e uma calça azul. Eu achei muito bacana a palestra, porque eu também já trabalhei bastante tempo com arquitetura, né? Que legal. E quando eu trabalhava, eu percebi que ainda no mercado da arquitetura não existe tanto foco em conhecer tão bem o cliente, né? Para a gente poder projetar uma solução bacana. E eu também via muitas vezes que clientes ficavam insatisfeitos, né, ou clientes não ficavam tão felizes com o espaço que era construído. E agora, trabalhando com pesquisa com usuários, também tem outro desafio, né, que é convencer os times a também abraçar a pesquisa, a estudar ali as análises que a gente faz, né, a adotar essa cultura dentro da empresa e também convencer os stakeholders, a gestão. E eu te faço uma pergunta sobre que resultados você pode ver de diferente quando você adota essa metodologia na arquitetura em relação aos clientes, como eles se sentem comparado a quando eu não faço isso, quando eu não centralizo no usuário, e como que eu posso usar isso para convencer o meu time a dar mais atenção para a pesquisa? Eita, que responsa. Eu sinto uma diferença mais quando eu estou comparando com outras pessoas arquitetas que estão no meu meio, né, quando elas reclamam muito dos clientes delas. Porque termina que, como eu crio uma aproximação muito grande com eles, e eles vão sempre falando o que é necessário, eles têm essa aproximação em poder mudar o projeto também. Então, o que acontece é que, quando você não deixa o cliente fazer isso e participar dessa construção de alteração, o que eu vejo delas, no caso, é que, aquilo que eu falei, poxa, eu não sabia que ia ficar assim, pede muita presença do arquiteto, porque não se sente confiante com o arquiteto. Então, pode ver, o processo da Place é todo online. Não vou no local físico e, ainda assim, consigo passar essa confiança. E aí, realmente, eu só consigo trazer muito mais em comparação ao que eu vejo das minhas amigas arquitetas, da experiência que elas têm com o cliente delas. Porque, quando eu faço o meu processo, de fato, eles vão assim, tudo eles perguntam. E hoje em dia nem faz mais tipo, Jaque, desculpa perguntar. Não, eles já se sentem tipo, eu pensei isso, falei com o marceneiro e tudo mais. E aí, como fazer isso dentro do teu time? Eu acho que a gente só percebe a diferença quando a gente sente um pouco mais na pele. Então, eu quis trazer até exemplos práticos de iluminação para vocês perceberem. Então, pensar em experiências mais imersivas para você colocar o seu time, fazer um talk com eles para explicar como muda mesmo. Deixa a mesa deles bagunçada para eles verem se eles vão gostar de trabalhar daquele jeito. Um monte de fio. Então, eu acho que são exemplos de mostrar para eles como essa experiência pode mudar de acordo com o ambiente. Porque só uma imagem de um projeto, ele vai ver, vai achar bonito, mas no dia a dia ele não vai sentir a dor. E a gente só muda quando a gente sente a dor na pele. Obrigado. Espero que tenha ajudado. Ajudou sim. Olá, meu nome é Renata, sou uma mulher parda, baixa, com cabelos escuros, ondulados. Estou vestindo um vestido preto, jaqueta cinza e tênis preto.
Bem, parabéns, sua palestra foi Obrigada. muito legal, muito interessante. A minha pergunta é a seguinte, eu vi que a palestra trouxe muito a experiência com um cliente, né? Cliente único no home office. Mas quando você fala de um ambiente corporativo, né? Você até citou aí numa resposta de uma pergunta, você está lidando ali com necessidades muito diversas, né? A gente trabalha numa empresa que o ambiente corporativo é um open space, né, com pessoas que estão usando, cada dia que vai no presencial, usam uma mesa diferente, então as mesas não são personalizadas, né, cada dia eu vou sentar num lugar diferente, elas são padronizadas. Como que você traz o X, né, para essas necessidades tão diversas? E como fazer com que a liderança entenda a importância do UX para você adaptar e melhorar aquele ambiente para os colaboradores, considerando que isso não faz parte do core business da empresa, né? Então, assim, Sim. é um desafio para a gente. É um desafio mesmo. Eu trabalhei numa startup que eram 200 colaboradores e a minha função era exatamente essa, de melhorar a experiência do colaborador ali naquele local. E foi quando eu percebi que não adianta só falar. Primeiro, você tem que criar também uma comunidade. Não dá para a gente bater de frente com todo mundo se a gente também não tem o nosso clã ali. E aí, o foco da empresa sempre estava muito focado nos desenvolvedores. Então, eu converso muito, né? Então, eu sempre estava conversando com eles, sentia muito, via muito a necessidade deles e aqueles fios ali. Eles batem de frente, as pessoas batem de frente, dizem, que não precisa disso, não sei o quê. Eu arrumei uma mesa. Arrumei uma mesa, deixei toda organizada. E como já eram pessoas mais amigas, então foi isso. Eu comecei meio que na comunidade ali para arrumar. Aí o do colega arrumou também. Eles começam a ver essa diferença. E aí tem outras pessoas que começam a perceber. Então, a outra pessoa fez. E também teve um momento que eles fizeram, já que minha mesa está mais arrumada. Tipo, ali na comunicação interna. Virou meio que uma brincadeira de quem estava com a mesa mais arrumada. Parece mentira, mas isso realmente funciona. Mas hoje a gente tem, assim... também tem isso de precisa alguém falar, alguém especializado. É tipo você ir no médico e você escutar o que ele está falando, você acreditou. Então, quando a gente escuta de alguém que é especializado nisso, traz as técnicas, traz explicações de que realmente a gente é influenciado, e aí traz com outros exemplos, só em você ter autoridade, a pessoa já, os donos já, vou parar aqui para escutar com a mente mais aberta, porque senão vem com a mente muito travada, que aí era o que acontecia quando eu falava com todo mundo lá para tentar melhorar. Então, eu vou aqui de pouquinho em pouquinho para depois ir melhorando. E aí, hoje tem esse desafio de que o pessoal fica mudando muito. Eu vou em algumas empresas que tem essa parte do serviço presencial e é um grande problema a alteração de mesas. Eles querem muito coisa fixa e aí fica aquela mesa cheia de coisa. Incomoda a pessoa do lado também, às vezes. Ou garrafa de água que cai, é uma bagunça, uma zona. Então, precisa ter esse pulso firme, porém, eu acho que mostrando de forma mais técnica mesmo, que influencia. E tem que trazer um case. Alguém tem que começar a mostrar, sentir a diferença, e esse é aquele trabalho de formiguinha, sabe? Espero que tenha respondido, não é? Obrigada. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pela palestra. Obrigada, boa acho muito tarde. legal ter essa visão menos digital, né, que é um ambiente que é o costume de maioria de nós quando trabalha com UX. E, bom, me apresentando aqui, eu sou o Matheus, xarai do seu cliente. Eu sou um homem branco, com uma boina bege, óculos redondo, careca por baixo da boina, mas todo o cabelo que estava em cima foi para a barba de uma espessura de mais ou menos 1 polegada. A minha pergunta é mais sobre a iteração, o pós desse cenário de arquitetura, né? Porque, já comparando com a arquitetura com esse cenário de UX digital, uma coisa que, apesar de ter custos, só que é até que mais fácil, é quando você termina um projeto, se tem grandes alterações depois, uma mudança de cenário, é mais fácil no digital você mover pixel para um lado, mudar linhas de código. Mas, por exemplo, nesse cenário que você deu do Matheus, como é que acontece e é pensada essa iteração depois do projeto ser terminado? Por exemplo, a gente pensou em toda essa jornada, eu tenho meu home office, mas agora eu arranjei um cachorro, então esse quarto precisa mudar um pouquinho. Agora eu sou casado, uma cama de solteiro não é mais legal para mim. E
como que isso é pensado quando é tão mais difícil estrutural você fazer essas mudanças em espaço físico? Boa. Também pensei nisso, porque quando a gente está estudando UX, tem isso da alteração ser mais fácil, você está sempre ali alterando de forma mais fácil. Em ambientes corporativos, as mudanças acontecem de forma mais rápida, porque a empresa ela pode começar com 50 colaboradores, do nada ela tem 100 e ela precisa mudar aquele espaço. Então, já na pergunta, naquela parte de pesquisa, essa parte vai muito para os donos, tipo, qual é o cenário de hoje? Qual o cenário de 6 meses? Qual o cenário daqui a 1 ano? Para a gente não estar com essa alteração de, tipo, fez um projeto, deixou muito fixo. E na parte de execução dos móveis, na indicação do que vai ser colocado, aí vale tanto para projetos corporativos quanto para um ambiente de casa, é que eu faço muito hoje. Ou indicação de imóveis soltos, a gente tem medidas mais base que vão para qualquer ambiente, e até nos móveis planejados, que tem essa junção, a gente também faz, tipo, na marcenaria, na indicação, não faz de coisa que fique muito fixo. Então, ali naquele projeto que tinha a mesa com a lateralzinha, se ele desencaixasse, depois ele colocasse um pé ali do outro lado, ele faria uma mesa pequena. E ele teria outra mesa grande também. Então, tudo eu fui pensando nisso. Mas se ele quiser trocar? Então, a forma de como é executado, que a gente coloca ali no projeto, de ter essa flexibilidade na junção também das peças. Então, um banco grande, que uma chapa, por exemplo, é 2,60. Então, um banco grande, ele poderia usar 2 metros de uma chapa só. Mas também ele poderia usar, tipo, 1 e 1, deixar ali já cortado na metade, para depois ele poder utilizar, virar um Lego. Tipo isso. Então, a montagem ela pode ser feita de Lego. Isso eu pensei para realmente poder ser realocado em outros espaços. Assim, uma abordagem bem modular, né? Isso, exato. Até porque, hoje em dia, muita gente... Nossos projetos, a maioria é apartamento alugado. Então, é bem isso de... Poxa, a pessoa está 1 ano, mas depois você muda muito rápido e vai para outro espaço. E quando está planejado, fica bem complicado. Entendi. Muito obrigado. Nada. Oi. Oi, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu sou Isabela, eu sou uma mulher branca, está usando óculos, eu tenho cabelo castanho com as pontas rosas e eu estou vestindo preto bem padrão design. Eu também sou arquiteta e urbanista. Ai, que legal. E aí eu tenho tenho 2 perguntas. Uma principalmente sobre o aprendizado de fundamentação teórica na faculdade de arquitetura, que você citou. Eu entendo que a gente não tem a mesma aplicabilidade, nem o ensino de metodologia de design, apesar de ter similaridades da fundamentação teórica entre as 2 áreas. Eu também fiz transição de carreira, isso ajudou muito. Mas eu queria entender, você não vê similaridades, principalmente quando a gente estuda espaços, principalmente no âmbito urbano, quando a gente faz a análise de fluxo, análise de contexto, análise, às vezes, puxando para a sociologia um pouco, você não vê similaridades com as metodologias de UX? Em relação a contextos mais urbanos? E a contexto de arquitetura também. A gente normalmente estuda fluxos, estuda área, estuda os espaços antes de começar a projetar. Pronto. Só um minuto. Como a gente já vai terminar, aí eu queria que você respondesse e já fechasse a sua ideia. Por ver essa similaridade, que se tornou muito palpável trazer o UX. Exatamente por isso, porque a gente estuda o fluxo ali, até na parte urbanística, a gente fazer uma praça, então, tipo, qual vai ser o fluxo para a pessoa percorrer mais? Ou então, quando a gente faz um shopping, as lojas de departamento estarem ali num canto e outro, então, essa parte do fluxo de UX, né, por onde ele vai navegar ali na tela, eu vejo muito essa similaridade quando a gente faz no projeto de arquitetura, que você entra ali pela sua cozinha, você passa pela sala, vai analisando esse fluxo. Então, assim, eu vejo essa similaridade e por isso que eu vi que era muito palpável trazer, mas faltava conhecer o usuário. É muito isso, tipo, a gente aprende as técnicas, a gente tipo, tem o design e tem a arquitetura bem iguaizinhos, assim, bem parecidos mesmo, mas a parte da pesquisa para a gente projetar voltado para o usuário é o que falta. Mas de resto é perfeito, tipo isso, o match. Posso fazer mais uma? É sobre a questão de escalabilidade. Você mostrou aqui um projeto, em uma metodologia aplicada, um projeto de 12 metros quadrados, 13 metros quadrados. Mas a parte de teste que eu fiquei bem interessada, porque quando a gente aumenta a escala disso, por exemplo, já fiz projetos de arquitetura de 3.000 metros quadrados.
Você vê, vocês já têm essa visão de como vocês vão escalar, principalmente essa parte dessa fase metodológica? Eu nunca fiz projetos assim enormes, assim 3.000 metros quadrados, mas eu acho que dá para a gente fazer literalmente. Não precisa trazer todo mundo, mas se você trouxer uma pessoa de cada time, ela vai trazer ali a visão do time dela para colocar dentro do espaço. Então, a gente precisa mesmo de sala de reunião. Será que a sala de reunião fica legal aqui ou fica mais perto do time financeiro? Aonde eles ficam? Então, assim, quando eu trabalhava na startup, eram 2 andares e 200 colaboradores. Então, a gente tinha que dividir os times para não fazer muito barulho. Então, o pessoal desenvolvedor teve uma época que estava do lado de design, era uma briga sempre. Porque era muita conversa, eles se juntavam, puxavam as cadeiras, sentavam assim no gaveteiro e tarararará. Então, poderia ter feito isso, porque eu já cheguei, o bonde andando, né? Mas poderia ter feito isso até num espaço grande, só que você traz uma pessoa técnica de cada time para poder, de fato, pensar. Tá, vamos sentar aqui e pensar como vai ser a jornada? Abre a planta, vamos ver como é que seria mesmo. Eu trabalhando com o meu time, você trabalhando com o seu time, onde é que a gente aloca todo mundo aqui? Entendi. Obrigada. Bom, gente, palmas para a Jaque. Maravilhosa. Obrigada, Muito obrigada. pessoal.